Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque hoje nós almoçamos, iremos jantar, porque nós temos o nosso suprimento, porque nós temos as nossas vestes, porque nós temos um trabalho e podemos colocar o sustento em nossa casa. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa casa não está inundada, Senhor, porque nós temos, Senhor, para onde voltar, nós temos um teto, nós temos uma família que nos ama. Então nós te louvamos, Senhor, por pequenas coisas da nossa vida e que talvez a gente não dá importância. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem agido todo este tempo com sua misericórdia sobre nós. Nós te louvamos por tua graça derramada sobre nós. Graça esta que é um favor imerecido, porque nós não merecíamos o teu amor, o teu perdão, a tua salvação, e nós fomos perdoados. E nós fomos sarados. E dia a dia estamos sendo sarados por ti. Estamos sendo renovados por ti. Estamos sendo restaurados e avivados. Nós te louvamos pela tua palavra que o Senhor preservou todo este tempo. De geração em geração o Senhor tem preservado a tua palavra. E ela é o nosso alimento. E ela é aquela que nos sustenta. Nós colocamos este momento diante do Senhor. Colocamos, Deus, a vida do Mailton diante de ti, Pai, para que o Senhor use ele, Senhor, poderosamente, para a tua glória, para a tua honra. Que a palavra ministrada esta tarde, Senhor, possa trazer o renovo espiritual sobre nós, possa nos alimentar, porque a tua palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nós queremos ser alimentados pela tua palavra, saciados pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Que toda honra e toda glória seja unicamente para ti, nosso Senhor, nosso Rei, aquele que é majestoso, que governa tudo com poder, com glória. E o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada no universo. O Senhor ainda governa com majestade e glória. O Senhor ainda derrama sobre nós misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça. E por mais que alguns talvez digam, Deus, onde é que está Deus diante das calamidades, diante dos desastres do Rio Grande do Sul? Mas o Senhor ainda está governando. Ele não perdeu o controle da situação. A natureza apenas está se revoltando contra aqueles que a têm deteriorado. E o Senhor continua no controle. Basta apenas que o busquemos. Basta apenas que nós venhamos nos dobrar diante do Senhor e pedir, Senhor, misericórdia. E nós oramos nessa tarde, Senhor, pelo Rio Grande do Sul, pelas aquelas pessoas que perderam tudo. Vai alcançando, Senhor, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor já está, Senhor, Deus, providenciando esse suprimento, como muitas pessoas têm nessa batalha, nessa ação de levantar os suprimentos. Por isso que nós cremos que o Senhor ainda está no controle, porque o Senhor tem levantado pessoas, ONGs, movimentos em prol deste povo. E cremos que o Senhor, por meio disso, há de trazer o renovo espiritual sobre o Rio Grande do Sul, sobre aquelas pessoas, talvez pessoas aí que andavam frias espiritualmente. Cremos que o Senhor está fazendo mover no Rio Grande do Sul para que essas pessoas possam se voltar para ti, para que haja arrependimento nessas pessoas, para que possam buscar a face do Senhor mesmo diante dos desastres. A tua mão é aquela que fere, é aquela que cura, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E que haja unidade, Senhor, no meio do teu povo. E que o Senhor possa alcançar aquelas pessoas, ó Deus. Alcança, Senhor, faz baixar os níveis de algas nessas chuvas ali, Senhor, para que barragens não venham mais, Senhor, se elevar e alagar mais localidades. Nós oramos, Senhor, para que a tua mão continue operando naquele lugar, Senhor, para que possam estar providenciando locais para aquela população desabrigada, Senhor. Deus, consolando aquelas pessoas que perderam entes queridos, em nome de Jesus. Tua mão poderosa esteja voltada, Senhor, sobre o Rio Grande do Sul. Nós oramos porque cremos, Senhor, no poder da oração. E tantas outras pessoas e tantos ministérios que têm se levantado em oração pelo Rio Grande do Sul. Cremos na poderosa mão do Senhor operando naquele lugar, nas providências, na unidade, em nome de Jesus. E mais uma vez eu coloco a vida do Mailton, Pai. Que o Senhor possa usar ele, sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Me empolguei aqui na oração. Mailton, graça e paz. A palavra está contigo agora. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sim, minha amada, estamos te ouvindo. Glórias a Deus. Catástrofes naturais ou coisas que estão sendo provocadas pelos homens. A Bíblia diz em Apocalipse, amados, que o Senhor permitirá. O Senhor fará com que a imagem da besta terá fôlego de vida. E como entender e interpretar isso, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui esta tarde, né? Este devocional abençoado. Tem coisa, irmãos, a Bíblia diz que nada foge do controle de Deus, porque todo domínio e poder está sobre as suas mãos. Mas assim como Deus, ele permitirá que o falso profeta, juntamente na presença do anticristo, ele fará sinais e prodígios de engano através do espírito de Satanás, para que o mundo seja enganado. Mas por que Deus permitirá isso? É porque Jesus ele disse certa vez que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, irmãos, a gente ficamos a nos perguntar e a nos indagar. Quando eu falo a gente, eu falo pessoas que não têm um pleno conhecimento da palavra de Deus e ações. Nós precisamos aprender e entender que Deus ele dá um limite para o ser humano fazer aquilo que ele deseja. As pessoas perguntam assim, onde é que está Deus que não impediu essa catástrofe de acontecer, pessoas morrendo? Mas ao mesmo tempo que a pessoa deveria se perguntar onde é que está Deus, que não impediu, as pessoas deveriam fazer-se outras perguntas. Mas por quê? Enquanto lá no sul muitas pessoas estão morrendo, estão perdendo tudo, por que então que aqui no Rio de Janeiro foi promovido
um show para que a Madonna pudesse abertamente fazer um culto satânico, né, em Copacabana, em praça pública, para todo mundo ver, e as pessoas não se questionam por isso. Aonde o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele pagou 60 milhões para que a Madonna pudesse ainda amaldiçoar o Brasil, que é o que ela veio fazer aqui. Mas nós vamos esperar alguma coisa do ímpio? Jamais. Foi gasto 60 milhões aqui no sábado, dia 4, Boa tarde, pessoal. para que uma mulher viesse e trouxesse maldição ainda mais para o nosso país, como se o Brasil já não tivesse pessoas o suficiente que se rendesse ao mal. Aonde rolou promiscuidade, aonde pecados abertamente foram expostos ali, homem com homem, mulher com mulher se beijando, e tudo normal. E as pessoas não se questionam sobre essas coisas. Enquanto lá no sul, pessoas estão sofrendo, perdendo tudo, aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão pulando, estão dançando, indo no show da Madonna. Então por que Deus ele permite essas coisas acontecer? É simples, querido. A Bíblia diz que Deus ele faz o sol parar, a terra parar e a sombra do sol retroceder, mas a sua palavra ela não volta atrás. É só que interessante. Quando Deus lança uma palavra, aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor não volta atrás. Nem que para isso ele precise fazer a terra parar, fazer a sombra do sol retroceder em 10 graus. Mas a palavra dele vai se cumprir, porque assim o Eterno determinou. Isaías 43:3, o Senhor diz que operando ele, ninguém impedirá. Amado, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos mais nos achegar a Deus. Por quê? Porque Daniel capítulo 12 diz que correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. O que nós estamos vivenciando é o avanço da tecnologia, é o avanço da ciência. O cenário para a manifestação do anticristo está todo preparado. E lembre-se, Jesus falou que tudo isso é necessário acontecer, em Mateus capítulo 24. Mas ainda não é o fim, é necessário que tudo aconteça. Existe um projeto chamado HARP, HAARPE, que os poderosos usam da tecnologia dos satélites que é espalhado pelo mundo para poderem controlar o tempo. Como assim? Em alguns lugares eles fazem chover descontroladamente, em outros lugares eles fazem ficar quente demais, a ponto das crateras se abrirem. Mas só que interessante, tudo isso através da tecnologia. Você quer ver um exemplo claro disso? O que aconteceu em Dubai? Vocês acham que foi Deus que mandou a chuva para que pudesse no Dubai, a Arábia Saudita ser inundada? Não. Foi algo projetado pela HARP. Coisas que os homens poderosos têm controle de manipular o tempo. E é Deus que permite fazer isso, querido. Então os homens eles estão com os equipamentos justamente preparados para isso. E sabe o que vai acontecer com isso? As pessoas crentes que não leem a Bíblia, elas vão se perguntar, poxa, mas não poderia Deus impedir que isso acontecesse? Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Deus não poderia impedir isso? Por que então que Deus ele permitiu isso acontecer? Irmãos, o sistema está preparado. Jesus voltará. Mas tudo deve acontecer exatamente como Jesus falou. Existe um projeto também feito pela NASA chamado Sonda Hope. Esse Sonda Hope é justamente quando o anjo tocar a terceira trombeta,
que a grande estrela cair do céu chamada Absinto, em forma de um meteoro, vai cair sobre a fonte das águas e as águas se tornarão amargas. Os homens já estão preparando esse foguete para colidir com essa estrela que virá sobre a terra. Por quê? Porque eles conhecem as profecias. O diabo conhece as profecias. E os homens estão tudo preparados, querido. Só que nós temos que clamar a Deus, querido. Outra coisa que eu aprendi. O Senhor fala para Jeremias, diz assim, Jeremias, coloca a tua boca no pó, quem sabe assim ainda há esperança. Por que Deus está mandando Jeremias colocar a boca no pó, para que assim ainda haja esperança? Porque antes de Deus aplicar sua justiça, vem a misericórdia. Depois que Deus aplica a justiça, não adianta mais pedir misericórdia. Porque Deus não vai tirar a sua mão. Um exemplo disso é em 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 3, versículo 9. Todo mundo conhece a história quando Deus chama Samuel. Que Samuel ainda é uma criança. Quando Deus chama Samuel, Samuel por não ir nem ter, disse, volte a dormir. E por 2 vezes foi assim. Samuel se levanta e vai até ali. Aí ele fala assim, quando a voz te chamar novamente, você não vem aqui me perturbar, não. Você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, ele que já tinha estado perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ele lembra de quando ele a ouvia. Então ele orienta Samuel, coisa que ele mesmo não ouvia mais, mas mesmo assim ele ainda orienta Samuel a dizer, fala que o teu servo ouve. E quando Deus ele anuncia para Samuel o que iria fazer, Deus ele diz, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, que todos os ouvidos, Samuel, que ouviram, ficarão abismados e saberão que foi eu, o Senhor, que o fiz. Quando ele chega para Samuel e diz, me fale o que foi que o Senhor te falou. Samuel ficou meio receoso de falar o que Deus o tinha revelado. Então Eli ainda fala que o Senhor te puna se você não me disser. Então Samuel diz, o Senhor mesmo quer saber? O Senhor falou que vai destruir a tua casa e vai acabar com ela. Eli então, em vez de se voltar para Deus, de se humilhar, de se converter, não. Simplesmente diz que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Sabe o que ele entendeu, querido? Que a justiça de Deus iria ser aplicada sobre a casa dele, aonde a misericórdia não iria se renovar. Ele compreendeu isso, que o tempo de pedir misericórdia acabou. Agora é a sentença. Só que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é a sentença de Deus. Embora Deus já o tinha falado que isso iria acontecer em 2021, quando Deus usou o profeta Ibrahim Barak. E Deus falou exatamente os estados que ele iria descer. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul e Santa Catarina promovia eventos que parecia glorificar o Deus, mas na verdade profanava a sua presença, o seu nome, que eram os Gideões, que outrora falava em nome de Deus, mas profanava, estavam profanando a presença de Deus. Em Gálatas 6,7, que da Bíblia diz que não vos enganeis, porque tudo que o homem semear, isso também ele irá colher. Então, triste é, irmãos, quando Deus pesa uma mão sobre uma cidade. Mas, claramente, não foi a mão de Deus que está pesando sobre o Rio Grande do Sul, mas sim algo que o próprio homem provocaram. O homem destrói a natureza, o homem desmata a natureza. E qual é o resultado disso? A natureza dá resposta. 18, o Senhor diz
que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E algo interessante que Deus fala para Jeremias: Jeremias, se eu lançar palavra de destruição contra uma cidade para fazer o mal e aquela cidade se converter dos seus maus caminhos, o mal que eu intentava fazer, eu não faço, porque houve arrependimento sobre aquela cidade. Jeremias, se eu proferir palavras de bênção contra uma nação, e aquela nação fazer o que é mal aos meus olhos, eu permitirei que venha destruição sobre ela. 2 exemplos disso é Israel, que Deus abençoou, mas Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitia que os inimigos vinham e afligiam Israel, para Israel poder voltar para o Senhor. Outro exemplo é a cidade de Nínive, quando Deus manda Jonas ir proferir palavra de destruição contra aquela cidade. E toda a cidade ouve a palavra do Senhor e se converte. E o mal que o Senhor tentava fazer, o Senhor não fez. Por quê? Porque houve arrependimento. Então nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis na terra. Daqui a pouco eu pego, calma aí. Então nós estamos vivendo tempos difíceis na terra, irmãos. E Jesus, ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 12, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas aqueles que permanecer, que os próprios cristãos irão se perguntar: mas será que Deus não está vendo isso? Meu Deus, por quê? Irmãos, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão andando endemoniadas na rua. Para a pessoa estar endemoniada, ela não precisa estar se manifestando, não. Não precisa ficar rodando, girando, rodando, se remoendo, não, torcendo os braços, botando a mão para trás, não, querido. Judas estava com Satanás no corpo na maior naturalidade. E levantou da mesa e foi trair Jesus. O problema é que a gente tem uma ideia de que para a pessoa estar endemoniada, ela precisa estar se corroendo toda, se torcendo toda, não. Você já percebeu isso, como as pessoas estão andando na rua? Elas estão andando endemoniadas na rua, sendo manipuladas pelos demônios. E as pessoas estão andando assim na rua. As pessoas parecem que elas estão andando desorientadas. Você pode ver na face das pessoas, que você vai ver isso claramente. Você olha para a pessoa e você percebe: essa pessoa não está normal. Sabe o que é isso? É quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos. E se nós não buscarmos se revestir das armaduras de Deus... É que eu esqueci lá em cima. E se nós, irmãos, não nos apegarmos com o Senhor, irmão, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. As pessoas estão praticando a maldade que na maior naturalidade. As pessoas não estão mais tendo remorso das práticas ruins que elas estão fazendo. Vocês já perceberam isso? Que as pessoas matam na maior naturalidade, as pessoas estrupam crianças, e a pessoa vai presa, tipo assim, é como se nada tivesse acontecendo para elas. São pessoas endemoniadas, querido. São pessoas atribuladas. E nós precisamos, irmãos, nos revestir de Deus. Nós precisamos se revestir das armaduras de Deus. Efésios 6:10. Se revestir de toda a armadura de Deus para suportar, irmãos, de mal. Nós temos que viver, irmãos, em constante oração, em constante busca, buscando o Espírito Santo de Deus a todo tempo, irmãos, porque não está fácil viver nessa terra. Deus já está fazendo o seu arrebatamento individual dos seus santos.
Deus já está arrancando pessoas da terra. Deus já está levando pessoas. Porque Deus sabe que essas pessoas não vão suportar. Porque sobrevirão, irmãos, tempos trabalhosos demais. E nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pelos nossos familiares, nós temos que andarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, nesta sala virtual, mas a presença do Senhor se faz presente neste lugar. Porque onde tem 2 ou 3, querido, reunidos, o Senhor se faz presente. Mas que no nome de Jesus nós possamos, irmãos, fortalecer os nossos lombos. Tá? Porque em Naum capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz: o destruidor já sobe contra ti. Guarda a tua fortaleza, esforça-te os teus lombos. O Brasil, querido, está vivendo uma crise ética, moral, espiritual. O Brasil está passando por momentos tenebrosos. O nosso país, ele está sendo regido por demônios. Homens manipulados por Satanás. E nós precisamos cumprir com o nosso papel de servos. Orar pelo nosso país. Não adianta nós criticarmos a nossa liderança se nós não conseguimos fazer nem a nossa parte. Criticar o pastor é muito fácil. Mas eu quero ver estar na campanha com ele de madrugada lá na igreja orando. Ninguém quer. Mas criticar todo mundo sabe. Quando marca oração na igreja, ninguém vai. As pessoas não se interessam mais pelas coisas de Deus. Estamos vivendo momentos decisivos da nossa história, irmão, da história da igreja. Deus está apertando a igreja para que a igreja se volte para Ele. Deus permitirá, querido, que a igreja passe por momentos difíceis para que a igreja venha crescer. Porque conhecendo a história da igreja, a igreja só cresce quando ela é oprimida. Já perceberam isso? Tira pelo Brasil, um país que temos liberdade, ainda temos liberdade religiosa, onde nós podemos pregar, por enquanto, sem serem impedidos. Alguns estados já está sendo até proibido. Mas o que